Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Memphis Depay, ao fazer sua estreia como titular, ofereceu uma amostra clara do potencial que ainda pode ser explorado em campo. Durante quase 90 minutos, ele foi peça fundamental para manter a equipe ofensivamente ativa, garantindo fluidez nas transições e proporcionando um maior volume de jogo. Mas ele não foi o único destaque. Breno Bidon e André Carrillo mostraram uma grande capacidade de controle no meio-campo, ditando o ritmo da partida e oferecendo opções criativas, algo que há tempos faltava à equipe. Já Yuri Alberto teve uma noite memorável, 2 gols marcados com precisão e um terceiro anulado por detalhe, provando que é um dos pilares ofensivos dessa equipe. No entanto, apesar desses pontos positivos, a partida contra o Internacional acabou com um gosto amargo. O empate em 2-2, sofrido nos acréscimos do segundo tempo, foi um duro golpe para o Corinthians, que, a essa altura da temporada, não pode mais se dar ao luxo de perder pontos importantes. Com apenas 9 rodadas restantes no campeonato, a realidade é simples e crua, cada ponto é essencial. De nada adianta jogar bem, criar boas oportunidades ou ver evolução tática se o resultado final não se traduz em vitórias. E essa tem sido a grande pedra no sapato do Timão. Ao longo da temporada, o Corinthians enfrentou uma série de dificuldades na montagem e condução do elenco. O primeiro semestre foi marcado por erros estratégicos e decisões questionáveis, que ainda custam caro à equipe. Agora, não há mais tempo para ajustes ou correções lentas. A situação exige respostas imediatas e assertivas. Para garantir a permanência na Série A, o time precisa de 5 vitórias nas últimas 9 rodadas. Um desafio gigantesco, considerando que, até o momento, o Corinthians conseguiu apenas 6 vitórias em 29 jogos. A margem de erro é praticamente inexistente. Porém, nem tudo está perdido. Há fatores que podem fazer a diferença nesta reta final. Primeiro, a maioria dos jogos restantes será disputada em Itaquera, onde, embora o Corinthians não tenha mantido a hegemonia de anos anteriores, ainda é um adversário extremamente difícil de ser batido. Além disso, muitos desses confrontos são diretos, ou seja, o Timão depende apenas de si para escapar do rebaixamento. Mais importante ainda, o elenco passou por uma renovação significativa após a janela de transferências, e, mesmo que essa evolução ainda não tenha se traduzido completamente em pontos, é evidente que o time apresenta uma postura diferente. Se em outros momentos da temporada o Corinthians parecia um time à beira do colapso, agora, há um sopro de esperança e luta em cada jogada. Essa reta final será, sem dúvida, um teste de resistência mental e física. A pressão aumenta a cada jogo, e os torcedores, ansiosos e apaixonados, esperam por uma reviravolta histórica. O Corinthians tem nas mãos a chance de provar que ainda pode ser o gigante que sempre foi, mas, para isso, precisará de mais do que boas atuações em campo, precisará de resultados. O que está em jogo não é apenas a permanência na Série A, mas o orgulho e a identidade de um clube que, em tantas ocasiões, superou desafios aparentemente intransponíveis. Agora, é hora de fazer isso de novo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O empate por 2-2 entre Corinthians e Internacional, no último sábado, ficou marcado por uma polêmica envolvendo o VAR e a anulação de um gol de Yuri Alberto. Aos olhos dos torcedores alvinegros e de parte da imprensa esportiva, o lance anulou uma virada que poderia ter dado ao Timão os 3 pontos. A decisão do árbitro de vídeo, que assinalou o impedimento, gerou revolta, especialmente pela sensação de que o atacante estava em posição legal, o que levanta sérias dúvidas sobre a precisão da tecnologia e a forma como vem sendo utilizada no futebol brasileiro. A jogada aconteceu em um momento crucial da partida, quando o Corinthians estava prestes a consolidar uma vitória importante. O árbitro de campo inicialmente validou o gol de Yuri Alberto, mas foi chamado para revisar o lance no VAR. Após traçar as polêmicas linhas de impedimento, o gol foi anulado, sob a justificativa de que o atacante corintiano estava à frente da defesa colorada. No entanto, para muitos, inclusive a colunista Mili Lacombe,
a decisão foi precipitada e poderia ter sido interpretada como uma situação de mesma linha, que, segundo as regras do futebol, favoreceria o ataque. Mille, ao comentar o lance no programa Fim de Papo, foi categórica: "Eu não vi impedimento na hora, e quando o VAR foi chamado para traçar as linhas, parecia óbvio que iam anular o gol. Para mim, foi um erro claro do VAR, que deveria ter validado o lance. O futebol é feito de jogadas rápidas, e esse excesso de paradas para traçar linhas diminui a dinâmica do jogo e fragmenta demais a partida", declarou. O comentário expôs uma crescente insatisfação com o uso da tecnologia, que, na opinião de muitos especialistas, tem gerado mais confusão do que soluções em lances interpretativos. A discussão sobre o VAR no Brasil não é nova, mas casos como o de Yuri Alberto reabrem o debate sobre os critérios de utilização da ferramenta. Para os críticos, o problema está na implementação da tecnologia, que, ao invés de trazer clareza e justiça aos lances, está interferindo negativamente no fluxo do jogo. "O VAR não acerta nem quando acerta", disparou Lacombe, reforçando a frustração de que, em lances de dúvida, o futebol deveria preservar a essência de favorecer o ataque. Com o Corinthians precisando de vitórias urgentes para se afastar da zona de rebaixamento, a anulação do gol de Yuri Alberto pode ter consequências profundas na reta final do Brasileirão. Além de levantar questionamentos sobre a justiça do resultado, o episódio reacende a chama da desconfiança sobre o VAR, que, ao invés de pacificar os ânimos, parece estar contribuindo para aumentar as polêmicas no futebol nacional. Diante da polêmica envolvendo o VAR e o gol anulado de Yuri Alberto, a grande questão que fica no ar é: como os torcedores do Corinthians enxergam essa situação? A revolta é palpável nas redes sociais e nas arquibancadas, onde muitos acreditam que o Timão foi prejudicado em um momento crucial do campeonato. Afinal, em um jogo tão equilibrado, um detalhe como esse pode ser a diferença entre a vitória e um empate frustrante. Será que a tecnologia está sendo utilizada de maneira justa e eficiente ou, como muitos apontam, ela está prejudicando o espetáculo? Em lances como o de sábado, os torcedores corintianos têm bons motivos para questionar a imparcialidade do VAR. Muitos se perguntam se, em situações de dúvida, o sistema deveria realmente anular um gol que poderia mudar o rumo da partida. Seria o momento de discutir se a regra do benefício da dúvida ao ataque está sendo deixada de lado em favor de interpretações frias e milimétricas. O que você, torcedor alvinegro, acha dessa aplicação das regras? É aceitável que uma linha invisível tire do Corinthians a chance de uma vitória em um momento tão decisivo? Além disso, o sentimento de injustiça pode ter impactos psicológicos tanto nos jogadores quanto nos torcedores. O Corinthians, que luta para escapar da zona de rebaixamento, não pode mais se dar ao luxo de perder pontos em partidas assim. Os torcedores se sentem desamparados, vendo sua equipe lutar em campo, apenas para ver resultados sendo revertidos por decisões tomadas a quilômetros de distância. Será que a torcida ainda confia na integridade do VAR? Ou está na hora de repensar a forma como a tecnologia vem sendo aplicada no futebol brasileiro? O que você, torcedor, pensa sobre o futuro do VAR no futebol? Deveria haver mudanças no protocolo para que lances como o de Yuri Alberto sejam analisados de forma mais humana e menos técnica? Ou será que é preciso conviver com esses erros enquanto o sistema ainda se aperfeiçoa? Compartilhe sua opinião. O VAR está cumprindo sua promessa de trazer justiça ao futebol ou está se tornando um vilão nos momentos em que mais se espera por decisões corretas? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!